Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Ponto de Vista. Neste programa teremos a presença do vereador Rochinho, do PMDB, e do vereador Ivan, do PDT. Espaço para que você conheça as mais variadas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Sejam bem-vindos, vereadores, é um prazer. Vereador Rochinho, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio, pelo convite. É sempre um prazer estar participando desse programa na TV Câmara. Ponto de Vista, sempre estar aqui debatendo os pontos principais da nossa cidade, seja político, seja administrativo, todos eles é sempre um prazer. Ainda mais hoje, acompanhando meu amigo Ivan Delbrando. Vereador Ivan, do PDT, seja bem-vindo. Ô Márcio, eu agradeço mais uma vez o convite ao programa Ponto de Vista, a tua equipe técnica, meu amigo vereador Rochinho. Estamos aqui também, como foi falado pelo nobre amigo, para discutir o que for necessário, falar da cidade, falar do que tem acontecido. Estamos aí para isso, responder, né, tentar responder e dar uma satisfação para o munícipe de Cubatão. Hoje nós vamos tentar abordar o que pode se pensar para Cubatão melhorar, principalmente na questão de arrecadação, que a cidade há muitos anos é vista como polo industrial. Quais são as nossas vocações? Será que nós estamos realmente governando de forma a valorizar a riqueza do polo para a melhoria de qualidade de vida da nossa população? Será que está na hora de repensarmos o polo, rediscutirmos novas atividades para o polo? A cidade, com essa declaração da Uzi Minas, tornando público que vai reduzir as suas atividades primárias, fez com que todos começassem a pensar na questão da arrecadação. E se isso acontece? E se as empresas do polo sofrem ainda mais com esse período, essa crise política e financeira que vive o país? Rochinho. Márcio, esses acontecimentos quanto ao possível fechamento da Uzi Minas, demissões em massa que foi anunciado, coincidiu justamente com a audiência pública de finanças, onde eu e alguns outros vereadores que estavam presentes questionamos isso, o que a representatividade de recolhimento da Uzi Minas para o município, digamos, Uzi Minas direto. Os valores são altos, mas também não chega a ser assustador. Por quê? Porque o tamanho da arrecadação de Cubatão. São preocupantes, mas não são desesperadores. Não é desesperador. Lógico que nós entendemos que o desemprego tende a aumentar e é uma relação em cadeia, porque tem as outras empresas que prestam serviços dentro da Uzi Minas. Então isso nos preocupa sim. E as outras cidades acabam sendo afetadas diretamente também. Aí é a abordagem que você faz. Agora, como que fica a situação do polo industrial? Eu acho que nós temos que rever governantes do município de Cubatão com esse complexo industrial que nós temos na nossa cidade. Eu acho que tem que ser revisto. Eu, como trabalhei dentro da Uzi Minas, já era visto desde de meados de 2005 a possível fechamento da unidade para um terminal retroportuário. Tanto é que nós tivemos operando lá, por um período, uma empresa chamada Rio Cubatão, onde operou pátio de container. Parece que houve algum problema fiscal, que ela teve que impedir as suas atividades, que coincidentemente ou não, vence os 10 anos, que é o prazo para ela ficar inativa, acaba agora em 2015. Então, 2015 acho que encerra esse prazo. então ela pode voltar à atividade de novo. Isso a gente estava lá dentro, eu como trabalhei lá dentro, e outros amigos que estão lá dentro ainda, sempre comentou que essa finalidade sempre existiu. Desde a sua época de privatização, o interesse maior era num porto privado que a Uzi Minas compõe. Vereador Ivan. Mas tudo que o vereador Rochinho falando, já somando-se a essa crise, né? Principalmente no segmento do aço, a gente tem visto a concorrência desleal. Eu falo ainda, e essa tragédia já era anunciada quando se deu o fechamento dos alto-fornos agora, né? A metade desse ano. Outros setores da Uzi Minas com certeza iriam sofrer impacto. Foi falado a questão tributária, de recolhimento, né? Ou melhor, de ganho da empresa. Eu tive a oportunidade de estar conversando com os diretores, principalmente com o diretor de manutenção e mais alguns que se encontravam, um administrativo, e ele bem falou que a empresa hoje trabalha no negativo aqui na cidade de Cubatão. Arrecadação, ou melhor, afetado diretamente também por essa crise, até parabenizou a nossa ida, mas disse que o problema, o contexto era maior, né, era a nível nacional,
que até então o presidente tinha ido, até já procurado apoio em relação ao Ministério, né, ao ministro, e procurado outras pessoas do governo federal pedindo ajuda nessa questão, mas lamentavelmente, como a gente viu, a empresa foi vitimada até por essa questão do aço aí, né, dessa crise. E como foi falado, vários fatores, Márcio, eu tenho visto, e a nossa preocupação era justamente não acontecer o pior, que era a questão das demissões, né? Por isso que a gente se posicionou favoravelmente, porque no final de ano, você vai começar um novo ano de 2016, que os números não apontam para melhoras, né, no ano seguinte aí. Então a gente se preocupou e é claro que a nossa missão maior é representar a população e defendê-los também, né? E o caso da Usiminas, essa demissão em massa nos preocupa, nos tirou o sono, na verdade. Isso não só eu, acredito que o vereador Rochinho e os demais vereadores aí têm sofrido com isso, porque como foi falado, eu nunca trabalhei dentro da Usiminas, trabalhei sempre em área da Petrobras, mas dentro da Usiminas a gente tem muitos amigos, né, preocupados com essa situação, demissões acontecendo já, né? E o medo, né? Esse medo se instalou na cidade, se instalou no legislativo, e estamos aí preocupados com esse desfecho, né? Como dizer ao empresário que ele pode ganhar menos, reduzir o seu lucro ou então empatar? Como dizer ao empresário que ele não exerça as demissões? O que o poder público pode fazer? Quais são as negociações? Até que ponto o poder público realmente tem força para impedir toda esse desenrolar da redução das atividades primárias? Márcio, como o Ivan disse, questão Usiminas é muito maior, ultrapassa as barreiras municipais. As taxações que são feitas para importação e exportação, tanto do minério como do aço, em si, é uma questão federal, ministerial. Então, todas essas atribuições estão ligadas ao governo federal diretamente. E nós fomos, assim, perdeu competitividade, isso vem se falado ao longo dos anos, justamente com a abertura do mercado externo, que onde bombardeou, hoje o aço praticamente está sendo produzido, o aço chinês, 70% mais barato do que o brasileiro. 70%? Pelo menos eu não fiz uma pesquisa a fundo, mas grosso os modo, percentuais que se dizem hoje aí no mercado, justamente com essa questão. Quer dizer, mesmo com o dólar em alta, mesmo assim, porque não é haja vista que na China nós temos um povo que trabalha praticamente a escravidão. Sobrevivência apenas. Então é uma competitividade muito difícil de se conseguir. Mas então, os commodities não são nossos, Rochinho? O minério de ferro não é nosso? Mas aí é que está. Você veja só, o minério vai para lá e ainda consegue voltar com um preço mais baixo. Eu acho que o governo federal perdeu o time aí, foi justamente nessa abertura da expansão de mercado externo para entrar para o Brasil, e agora pagou um preço muito alto. Agora quem está pagando é as empresas. Muito me preocupa, eu conversava com alguns funcionários da Usiminas durante o sábado e o domingo, o Robertson, por exemplo, é um militante do esporte varziano da nossa cidade, futebol varziano, ele, nas horas vagas, é árbitro de futebol. 22 anos de empresa. Foi demitido na última sexta-feira. 22 anos? 22 anos de Usiminas. Cozipa, trabalhou na Cozipa, saiu, foi para a Usiminas Mecânica, da Usiminas Mecânica virou Usiminas. São 22 anos. E aí? Foi demitido na última sexta-feira. E o governo, mesmo assim, o governo ainda vai buscar o seu quinhão na rescisão, ainda tem um imposto para o governo. Ainda come alguma coisinha ali. Aí tem o Marcelo também, operador da própria Usiminas, também demitido, 18 anos de empresa, demitido na última sexta-feira. Essas mudanças, inclusive, eu chamo a atenção agora, aquela mudança do seguro-desemprego. O governo já fez isso de caso pensado, na opinião de vocês? Vai ter desemprego, é melhor fazer as mudanças agora do seguro-desemprego, senão o governo mesmo não vai conseguir manter o seguro-desemprego. Bom, mas na minha opinião, tudo que tem acontecido no país é de caso pensado, né? A gente tem falado porque são números maquiados, né? Tudo já baseado, explicitamente colocado pela imprensa, que são as famosas pedaladas aí, essas mudanças, alterações nas leis trabalhistas aí, já em decorrência também agora, e está acontecendo pior agora, como a gente falou,
na minha opinião, não estou dizendo, também não sou dono da verdade, mas na minha opinião, com certeza já se previa um futuro negro, porque quem governa, né, é detentor aí de um mandato, vou dar um exemplo tanto de prefeito, como de governador, como de próprio presidente da República, já sabe o que pode ou prevê, né, porque para isso que você tem equipes e você sabe. Então, se você governa, você está legislando aí com números, e esses números, é claro que são feitos previsões de futuro. A própria presidenta agora nessa reeleição dela, basta ver o que aconteceu, porque comoveu o brasileiro, que anunciou diminuição de taxa de luz e outros impostos, que nada ia subir. Depois da reeleição, em janeiro já estava tudo explodindo, né? Uma disparada aí. Então é claro que a gente começa por esses motivos, que eu particularmente, acho que era caso pensado. Sabia, a crise de desemprego, você mudando toda uma legislação trabalhista, com certeza é melhor para o governo. Ou seja, dói menos no bolso do governo. Do governo e dói mais no bolso do trabalhador. Voltando para a questão do nosso polo industrial, essa vocação que desde 49 foi imposta a Cubatão de ser um parque industrial. Está na hora de repensar isso? Essa grande imagem que nós temos aí, essa possibilidade de retroporto, dá para virar as costas para isso e achar que não queremos isso? É possível? Cubatão tem esse direito de virar as costas para isso nesse momento, financeiramente falando, na arrecadação, na questão social, no impacto para a região? Cubatão pode virar as costas para isso agora, nesse momento? Não, em hipótese alguma. Hipótese alguma, mas eu vejo, é triste, ainda mais para quem já trabalhou lá dentro, tudo que se conquistei na vida como pai de família foi a Usiminas que me deu. A antiga COSIP, entrei lá em 1990, saí em 2008. Então, 17 anos lá dentro. Então, quer dizer, mas não pode se virar as costas. O momento hoje é delicado do nosso país, da nossa cidade. Eu vejo como um comodismo muito grande. Toda a administração ficou sempre focada no... Tem dinheiro, uma cidade rica, porém pobre. A mazela cultural que se pregou com isso é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Então, eu acho que hoje a gente tem que rever o empreendedorismo, as startups, que são empresas de pequeno porte, que pode estar prestando serviço para as de grande porte. Acho que tem que ser repensado. Questão retroportuária, nós sabemos que a demanda de emprego é bem, mas bem menor do que uma siderúrgica, que envolve aí 25, 20 mil trabalhadores, diretos e indiretos, toda uma cadeia, né? Mas não pode se fechar as costas para isso. Não pode, eu não quero. Cubatão não se pode dar esse privilégio. Hoje, com as mudanças que tem, com o século XXI, cada vez mais a informação, as mudanças, a coisa começa em janeiro de uma forma, em dezembro já muda, já está totalmente diferente. Esses acompanhamentos haja vista, teria que ser seguido também com as administrações, reconhecer. Eu digo isso porque isso é o meu ponto de vista, é o ponto de vista do vereador Rochinho. Eu acho que muitas das administrações usufruiu desse poder do polo industrial, mas porém nunca governou em conjunto. Sempre com a cadeira inclinada, É bonito o dinheiro que jogam nos cofres públicos, mas porém não quero contato. Nunca se Fingir aproximou. que não quer contato, não quer se aproximar, que é justamente hoje essas mazelas que nós estamos passando. Não tem como, mas acreditar que hoje a administração soube que a Usiminas ia fechar. Isso nenhum empresário de um segmento, de uma siderúrgica, que nós não estamos falando só da cidade de Cubatão, estamos falando do estado de São Paulo, do Brasil. O estado de São Paulo vai ser o grande estado do Brasil e não vai ter uma siderúrgica. De grande porte. Né? Onde estão as maiores montadoras? E nós não vamos ter. Tudo bem que vai continuar a laminação de chapas finas, que é a chapa branca, que costuma se dizer que é para automóveis, geladeira, fogão, todo esse aparelhamento. Mas assim, é o estado de São Paulo, o estado mais rico, não vai ter representatividade siderúrgica a nível nacional. Vamos um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o vereador Ivan falando sobre essa questão do polo industrial. Daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo.
De volta nesse segundo bloco do programa Ponto de Vistas, recebendo o vereador Rochinho e o vereador Ivan. No final do primeiro bloco, comentávamos sobre essa questão que envolve o polo industrial, essa forma de trabalho da qual a cidade de Cubatão se vale da arrecadação. Dá para virar as costas para uma questão retroportuária, vereador Ivan? Não pode, Márcio. É momento agora, na verdade, de unir forças, né? A gente tem falado aí. As minhas palavras eu faço do vereador Rochinho nessa questão, né, de não saber o que acontecia. Não foi aquilo que a gente falou de questão de futuro, né? Porque todo mundo que administra alguma coisa tem uma previsão de futuro. Então, a gente sabe agora, claro que você não pode hoje virar as costas, né? E a gente tem falado essa questão, principalmente envolvendo a cidade de Cubatão, como aqui foi falado. É uma cidade que tinha-se o estigma de a cidade mais rica, porque absorve muito do polo industrial, né? O primeiro baque, uma empresa que hoje, não só vai afetar a cidade de Cubatão, que é a questão da Usiminas, né? Mas vai afetar a Baixada e até o Estado, diga-se de passagem, até o Estado sofre, né, com isso, porque a gente sabe. Mas agora o momento na cidade, é claro que não é de se virar as costas, muito pelo contrário, é tentar buscar novas alternativas, né? Eu acredito ainda que, em detrimento desses cortes, tentar fazer alguma coisa para atrair novos investimentos para a cidade. E é claro que com novos investimentos a gente tenta fazer um equilíbrio, né, da arrecadação aqui do município, criando incentivos, porque eu acho que nos últimos anos faltou isso também, né, por parte do poder junto a essas empresas. Só aquela boa história de só absorver, né, pegar, receber, mas em contrapartida nada. Então eu acho que o momento agora é de reflexão, como eu disse, foi afetado também, que a gente precisa ver que isso é espelho também de uma crise mundial, e eu digo principalmente na questão do Brasil. Então eu acho que a gente agora era o momento de unir forças com boas ideias, para tentar suprir esse fechamento de algumas unidades, né, ou melhor, de alguns setores dentro da própria Usiminas, que foi mas foi uma perda assim, para a cidade que fica até difícil de você mensurar, né? Então a gente precisa fazer algo. Poder Legislativo, lamentavelmente, a gente é limitado em algumas coisas, boa vontade temos, preocupação temos, às vezes até ideias, como aqui foi falado, mas precisa se ver o que realmente dá para... Eu tenho uma opinião formada de que eu acho que isso tem que vir de cima para baixo, né? O que aconteceu agora, eu acredito que, por mais que foram para a mídia dizer que o ministro ia fazer, eu vi o Poder Executivo, a própria prefeita anunciou, né, de que o ministro deu... Eu não vejo garantia, sendo que se o país está todo... 4 meses só. 4 meses não é garantia, muito pelo contrário, porque fala-se em 4 meses, mas já houve-se demissões. Eu já visto que o vereador acabou de pontuar de amigos, né, de 20 anos, 15 anos e assim sucessivamente. Então não tem essa garantia. O que foi falado em Brasília, por incrível que pareça, no dia que a gente foi até a sede da Usiminas, à noite foi publicado no site o que foi falado, né, dessa questão. Isso também foi falado lá pelo próprio diretor, que ele falou que essas demissões não seriam todas de imediato, né, seriam fracionadas, mas não tinha como não fazer as demissões, porque a empresa não tinha condição mais nenhuma, né, de arcar dar continuidade nos trabalhos, com os custos. Então não era mais interessante para a empresa, ou seja, a empresa já tinha a predisposição, ou melhor, a definição, porque foi o que ele falou lá, olha, já está batido o martelo, não tem mais como, a gente vai ter que fechar e ponto. Aí depois o que saiu no site foi o que o ministro referendou, então fica um pouco complicado. Mas o momento agora, primeiro, da gente estar preocupado e tentar achar algum meio, através de ideias aí, eu não sei o que fazer, né, mas para que a coisa não aconteça, não fique pior do que já está. Nós tivemos na mídia aí o Executivo falando da sua surpresa quando do pronunciamento por parte da Usiminas da redução das atividades primárias.
isso é público, todo mundo acompanhou, e me surpreende porque nós temos uma pasta a qual é ligada à indústria. Tem algum erro de comunicação? Como é que vocês consideram isso? O executivo disse que ficou surpreso com o anúncio da redução. Porém, existe uma pasta da qual a indústria também opina nas indicações. Quer dizer, essa pasta está funcionando? Está operando de forma realmente? Márcio, pegar esse gancho aqui, é mais ou menos o que eu falei. É fácil usufruir todo o mérito, o benemérito que a indústria me condiz, né, que é as suas contribuições aí através dos impostos, mas eu governo de costas. Haja vista que você acabou de falar, tem uma pasta que é ligada à indústria e ao comércio, temos uma unidade das federações das indústrias, CIESP, temos pessoas da indústria ligadas ao governo diretamente e vem falar que não sabia, sendo que na primeira crise de desemprego que tivemos aí, manifestações, a prefeita bateu em marcha. Fui com ela, lá no CIESP, cobrar das indústrias o emprego para os cubatenses. E a Uzi Minas ainda sinalizou com empregos, né? A criação de... Foi a primeira empresa, me esqueci o nome do diretor de recursos humanos que estava na reunião, foi o primeiro a ceder vagas em empresas subcontratadas da Uzi Minas. Agora, a administração municipal não saber que uma empresa do seu polo industrial, não estamos falando de uma empresinha, estamos falando de uma companhia siderúrgica. Falar que não sabia, depois colocar a boina e achar que vai ser salvadora da pátria, gente, isso é desrespeito. Pedro Ivan. Mas se tratando de não sabia, basta ver de qual partido é a atual prefeita, né? É do partido que não sabe de nada, não vê nada, acontece, né? Debaixo do nariz, mas eu vou com aquela boa e velha máxima, olha, eu não sabia. Eu não sei, Cubatão não é diferente, é como foi aqui falado. Agora não adianta depois do leite já derramado, porque você tem uma pasta, né? Você tem uma pasta aqui que é ligada diretamente, tá todo o polo, porque deveria, pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Isso seria diariamente a atribuição do secretário, e a gente tem falado muito que o secretário precisa sair, né? Viver a realidade da cidade, porque quando a gente mostra, quando a gente critica, é baseado em fatos reais. Ninguém aqui inventa factoide para tentar denegrir imagem de governo A ou governo B. A gente vive uma realidade. Por quê? Porque somos o para-choque da população. O vereador mora numa região onde tem N problemas que o munícipe, pelo fato de não ter, né, a chegada primeiro, a facilidade de chegar até o Poder Executivo, vai nele que é o representante legítimo. Fomos eleitos para isso. E Cubatão vive essa crise, né? Essa crise administrativa, porque eu tenho falado, porque dinheiro a cidade tem, né? Se tivesse sido bem aplicado, se tivesse sido feita uma reserva, poderia hoje a situação estar um pouco melhor a nível de Cubatão. Não adianta eu ir para a mídia chorar, de falar em crise e continuar com gastos excessivos, com os contratos aí que, com todo respeito, não que não seja necessário, porém, não seria indispensável para o momento, né? Ou melhor, seria dispensável para o atual momento, porque se eu vivo uma crise, não adianta também você falar, olha, em casa, você comparar uma cidade com o teu orçamento de casa, é mais ou menos isso, mas o de casa também deveria, como sempre dá um exemplo, de você conter a despesa. Não adianta eu dever eu tenho uma dívida e eu arrumar mais dívida, que eu não vou conseguir sair do buraco nunca, essa é a verdade. E o governo de Cubatão, lamentavelmente, trabalha dessa maneira. Se você fala, se você alerta, você é o rebelde, você é o inimigo, né? Aí depois, subir em cima de um caminhão, por uma boina, pagar de revolucionário, de dizer que não aceita. Mas, poxa, mas se tu tem o poder, se tu tinha, pelo menos, vamos dizer assim, a percepção de tentar saber as coisas, porque tem um secretário de Indústria, Porto e Comércio. Ora, e aí hoje vai dizer que foi pega de surpresa? Então não dá para aceitar alguma, vamos dizer assim, algumas posturas do atual governo. Então, Márcio, é lamentável. É claro que eu vou dizer para você, eu não culpo 100%
né, a prefeitura, porque que eu disse, na minha opinião, é uma coisa que vem de cima para baixo. E até pelo fato de o de cima ser do mesmo partido de quem governa a cidade. Eu acho então, porque se eu dirijo aqui uma cidade e eu tenho um partido que está no poder, automaticamente eu, pelo menos, deveria ser avisado. Olha, a coisa vai ficar complicada em Cubatão. Aí fica... adégua tuas contas lá, sim, que aí vai ficar a interrogação. Será que avisaram e aqui desacreditou ou não avisou e foi pego de surpresa? Vai ficar essa incógnita. Mas eu, assim, aqui dentro do município, eu entendo que, pelo fato de ter Ciesp, como foi falado aqui, e pelo fato de ter uma secretaria ligada, né, direto, e basta ver agora até o fato de deixar a Câmara alijada da discussão, né, em relação a presidente da Uzi Minas, como foi falado, foi feito aqui um manifesto aqui no Bloco Cultural, chamando a população, a Câmara foi convidada, eu fui convidado, pelo menos eu recebi um comunicado do presidente do Herbert Passos, dos químicos, né? A gente participou, mas pode ver que depois virou ali, na verdade, um palanque, porque falou um dia que, olha, eu vou brigar na semana seguinte. Logo um dia depois, foi anunciado 250 demissões. Aí eu não vi mais. E na mesma coisa, as próprias empresas da cidade de Cubatão, ou melhor, que tem contrato com a prefeitura, gerida por ela, demitindo pessoas, atrasando o pagamento, judiando do trabalhador. Então, para mim, com todo respeito, Márcio, pura demagogia. Nós temos aí a galinha dos ovos de ouro, bota um ovo que não tem a clara, ou então está faltando a gema. É para começar realmente se preocupar. Sim. Será que é a hora de olhar para o Ecopátio e observar que aquela área vai fazer falta na arrecadação agora? Renegociar o Ecopátio? O vereador Rochinho que fez parte do Maceio do Ecopátio, inclusive. São 40 milhões em 2013 que arrecadaram de lucro. Isso vai fazer falta agora para os cofres públicos. Mas todo recurso que vem para os cofres públicos, para o município, para o Estado, para o ente federativo, se faz necessário, tem que ser usado. Mas não adianta, igual o Ivan colocou aqui, o recurso de Cubatão, as audiências públicas têm mostrado isso. Tem crise? Tem sim, não discordo em momento algum. Mas ao último quadrimestre de Cubatão, das contas de 2015, comparado ao último quadrimestre de 2014, são 50 milhões. 50 milhões a mais. Existe crise? Existe. Econômica, política. Poderiam ser 100 milhões, mas são só 50 milhões. Mas se não adianta eu ter 100 milhões, ou 10 milhões, ou 50 milhões, se eu não tiver gestão pública eficiente. Não adianta. O vereador Ivan acabou de colocar. Sobe lá. Nós não somos contrários às demissões, não. Nós somos... não somos favoráveis. Desculpa. Não somos favoráveis às demissões da Uzi Minas. Não somos favoráveis ao fechamento. Tem história, tem trabalhador, tem muita coisa. Tem muita. Você mesmo colocou um vídeo da inauguração do Alto Forno, número 2. Então, mas o que adianta nós termos todos esse recurso, que é o que eu falei já anteriormente, se eu administro de costa, para quem me dá essa grana, para quem contribui para a cidade, e não faço uma gestão pública eficiente, onde a gente tem todas as empresas que têm contrato vinculado à administração pública em déficit. Todas elas não pagam o funcionário na data, não pagam suas contribuições, fazem greve, falta equipamento de proteção individual, EPI. O que me adianta eu ter 100, 50 ou 10 milhões a mais se eu não sei administrar isso? Aí fazer uma comparação com o trabalhador. Se eu tenho o casal lá que ganha 3 mil, são 6 mil, um fica desempregado, só é 3 mil. Mas vamos dizer que o casal ganha cada um 20 mil, são 40 mil e gasta 80. Não vai dar certo do mesmo jeito. Gasta mais do que arrecada. É a matemática básica, né? É básico, mas 1 é igual a 2. Não dá para sair devendo 3. Não dá para sair devendo 3. Então, o que falta hoje na nossa cidade é uma gestão pública com visão. Saber administrar, chamar a responsabilidade. Não adianta vir jogar responsabilidade para o legislativo
deixa a gente fora do processo, querendo colocar a culpa assim, ó, os vereadores não estão preocupados com as demissões. Mas quando foi lá para Brasília não teve a hombridade, a humildade, falar, vamos lá, vereadores, vamos brigar. Não é se fácil preocupou. eu chamar o sindicato, vai sindicato para lá, convidou, a administração municipal convidou. Mas quando Em se momento- foi junto com a empresa para uma defesa da empresa. Sim. E no momento agora as declarações são contrárias à empresa. Vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco desse ponto de vista. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Ivan e o vereador Rochinho. Estamos falando aqui da questão que envolve a arrecadação, o futuro da cidade de Cubatão. Senhor, dois questionamentos. Primeiro, há um vício da administração pública municipal em sempre imaginar que o polo vai estar sempre à disposição, cumprindo com seus impostos, e não pensar no futuro. Há esse vício, sempre foi muito fácil, não, o dinheiro está entrando sem problema algum, não vamos nos preocupar com a médio e longo prazo, ou tampouco em garantir novas formas de arrecadação. Existe esse vício? Eu acredito que sim, como eu coloquei aqui anteriormente. Várias administrações, não só essa, como as passadas, sempre governou de costa para o primo rico. Para o primo rico. Para o parente, né? O irmão rico ali, que é a indústria. Sempre trabalharam desta forma. É fácil, eu estou acomodado aqui, assentado. Zona de conforto total. O recurso vem, uso a bel prazer, da forma que eu quero, sem contrapartida nenhuma, nem para a área da indústria, nem para os munícipes. Qualidade de vida nós não temos na nossa cidade. Então fica essa calamidade, essas mazelas que hoje nós carregamos, tudo devido ao grande crescimento de um passado não muito distante das indústrias de Cubatão. Ivan. Pô, falou, mas isso é a visão mesmo, lamentável, né? Mas eu acredito também que o pensamento sempre é esse, é de enquanto porque sabe que tem um porto para poder retirar, né? Esse dinheiro que é através dos impostos. Então, mas assim como a gente falou, ninguém esperava também que o país chegasse ao ponto que chegou, né, agora, nessa questão de impostos aí, nessa falência. E Cubatão, por mais que tente justificar, porque a arrecadação tem, não adianta dizer que caiu receita, porque os números são bem claros, sempre houve-se um crescimento, algumas vezes modesto, mas houve-se. Não se atingiu o imaginário. Sim, mas sempre houve houve, não houve real. queda. Como dizer assim, a palavra correta é a má gestão administrativa agora. Deste governo, teve alguns também que não se pensou a longo prazo. Se pensou a curto, então, ou seja, enquanto está rendendo, está bom, está recebendo, agora está aí, vamos dizer assim, sem nenhuma reserva de capital. 54% de folha de pagamento. Estourando tudo, colocando em risco uma caixa de previdência, um fundo previdenciário hoje do servidor, que ninguém mais dorme, na verdade, servidor público. Primeiro, pela desvalorização, né, da categoria, e segundo, por ter toda hora uma ameaça de que, se para honrar pagamentos, mexer numa segurança, que foi a vida deles ali, né, retirando, descontando de salário, fazendo uma previsão, e hoje corre-se esse risco, né, porque... Mas isso é contra a lei, mexer naquele Não, fundo é não contra a pode, lei, né? mas assim, é como que eu estou te falando, mas do jeito que está, Márcio, a situação, corre-se o risco porque respeitar a lei aqui é meio complicado, às vezes até a gente falar, porque pouco estão se lixando, essa é a verdade. Agora, se tivesse um pouco de tino administrativo mesmo, de responsabilidade, eu tenho falado muito esta palavra, porque o que falta é responsabilidade, né? Pulso nas decisões e, principalmente, olhar a cidade de maneira que a cidade merece, né? Porque o descomprometimento em todas as áreas, você veja, uma prefeitura, eu estou no mandato, o meu primeiro mandato como vereador Rochinho também, eu presido uma comissão permanente de saúde aqui da Câmara, eu tenho que assistir, passar durante este mandato, ainda falta um ano
mais uns um mês aí para terminar, você ter que assistir uma secretaria trocar 13 secretários, né, passar 13 na pasta e assim sucessivamente. Então não se tem uma segurança de nada. Quando se tenta arrumar a casa, parece que a ideia é ir lá e sacar e dar continuidade. Quando alguém pensa em fazer, né, o melhor para a cidade, esse é tirado do governo. Então é uma coisa, Márcio, que a cidade de Cubatão, eu nesse meu mandato aí, porque eu até acreditei, eu não posso aqui negar, e eu também não nego, né, que a gente viu um plano de governo, um plano lindo de se encher os olhos, né, porque você procura saber até para você depois, principalmente a gente que chega aqui devido ao sufrágio, ao voto, né, direto, então você passar uma segurança, e a gente falou isso, só que lamentavelmente não foi cumprido nada do que se falou, não houve esse diálogo com essa Casa de Lei, como o vereador Rocha acabou de falar, a questão aqui de a gente não ter sido convidado, eu recebi um convite do sindicato, poxa, mas o Poder Executivo, na hora, eu acho que o primeiro link deveria ser o Poder Executivo, primeiro para discutir um assunto de tão relevância, né, de tanta relevância, que é um fechamento, né, da Uzi Minas, que é uma coisa que iria acarretar, não se teve, né, essa sensibilidade de vir aqui chamar, independente de política, né, independente de bandeira, de sigla partidária, né, porque assim, agora na hora de chamar, você ainda, quando a gente participou ali, eu participei, não a pedido da prefeita, eu participei porque... Como munícipe, sim, como um cidadão, cubatense. Eu estou aqui, a gente tem prazo de validade aqui, né, o nosso prazo de validade é 4 anos. Se porventura amanhã ou depois não volte para a Casa de Lei, você precisa continuar a sua vida. E além do mais, você tem família na cidade, né? Então tem todo um futuro que você precisa brigar para que esse futuro seja um futuro positivo, não um futuro negro. E lamentavelmente na cidade de Cubatão as coisas estão indo sempre para o lado negro. Então eu tenho esse receio, tenho esse medo, né, essa preocupação, por isso que a gente fala nessa questão, a gente cobra uma postura maior, né, uma postura responsável, que lamentavelmente a gente é interpretado de outra maneira. Como eu disse aqui, eu repito as palavras, isso do que eu já ouvi, acho que o vereador Rochinho também deve ter ouvido muito, é de que você é rebelde, você é da turma do não, né? Torce para dar tudo errado, a gente é da turma do contra. Então tem tantos adjetivos, mas assim, eu falo para você de coração, Márcio, mas são adjetivos que tentam nos colocar somente por a gente falar a verdade, mostrar o problema e eles não aceitarem, né? Aceitarem, porque eu não sou dono da verdade, o vereador Rochinho também não, e todos os outros aqui, ninguém é dono da verdade, mas poxa, que você vive o problema e você tenta passar para que se dê uma melhorada, mas infelizmente é visto de com outros olhos. Jornalisticamente falando, eu não posso deixar de passar essa oportunidade. O vereador comentou sobre a Comissão Permanente de Saúde e na última audiência pública de prestação de contas, quando foi apresentada a documentação, o senhor suspendeu a audiência pública para analisar os documentos. Porque eles chegaram só naquele momento, vereador? Audiência pública, o vereador Rochinho sabe, preside a de finanças. Pô, são coisas que não tem como você... Porque são números lá, a audiência começou... Sim, começou às 10 horas. 9h57, eles protocolizam um calhamaço de documento para a gente estudar e ainda quer que a gente tenha. Eu não estou vindo em palestra de audiência pública. Eu não vim participando de uma palestra. É uma audiência pública, você precisa discutir números. Vocês vão analisar e aprovar. Sim, mas pô, eu tinha tanta coisa para perguntar, né? Porque lá está tudo no papel, está tudo mil maravilhas. Eu até fiz um comentário uma vez, foi até alguns acharam engraçado, mas é o sentimento. Porque é uma saúde tão bem ali apresentada que eu até falei que dá vontade de você ficar doente, né? Só para você usar dessa estrutura. E eu tinha tanta coisa para perguntar, a questão de programa de atendimento domiciliar. Eu tenho N casos aqui de pessoas idosas que não têm o PAD, mas lá no número eu recebi, tem tantos atendimentos com valor, aliás, nem os valores, né, mas tantos atendimentos feitos. E eu perguntei, porque eu fiquei a semana inteira, era problema no Jardim Costa e Silva, problema no Bolsão 9, Bolsão 8, água fria, pilões de pessoas pedindo, porque não tinha remoção e precisava vir fazer fisioterapia. Exigindo o seu direito. Poxa, e aí você vê lá num papel, né, na teoria,
Tá tudo bem, pô, e você não ter nem o tempo de você contestar? Então, é claro que é inadmissível, eu não aceitei, dei por encerrado mesmo, E suspendi. não vai aceitar também. Não, e não vou aceitar, e eu não sei o que vai dar juridicamente, que eu já pedi para que o jurídico da Câmara aqui analise e veja o que dá para fazer, porque não foi desrespeito nosso, não foi má vontade nossa, foi simplesmente você receber um calhamaço de documento para você fazer comparação. Aí tu olha, tu pega agora o que eles entregaram, às 9h50, faltando 3 minutos para começar uma audiência pública, você vê muitos números coincidindo com os números, ou seja, aquele negócio do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então muda ali esses números, se era 580, você coloca 430, bota um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, e vem apresentar de novo a mesma língua. Nós não aceitamos não aceito mesmo não, e vamos ver o que vai dar. E falando nessa questão, o vereador Ivan falou do número de secretários na pasta de saúde. Vereador Rochinho, Comissão de Finanças, houve uma troca recente de secretários e um deles do planejamento. O orçamento de 2016 já está, a LDO já está aqui na Câmara, né? É o momento de se trocar um secretário? Essa troca é visando uma adequação do ano que vem? O senhor analisa tecnicamente dessa forma, não? Não. Nesse momento, faltando praticamente pouco menos de 2 meses para se encerrar o ano de 2015, eu vejo, melhor dizendo, em algumas pastas, as trocas que estão sendo feitas meramente política para 2016. Simplesmente isso. Algumas são técnicas, foi o caso de finanças, que o antigo secretário, né, o André Takagoshi, pediu para sair e entrou o Edson Aguiar Júnior assumindo. Agora, em outras, não houve esse quesito. Até mesmo que a LDO de 2016 já está pronta, já está na casa para ser votada em audiência pública, passar pela audiência pública, para depois vir a votação. E já alertamos a municipalidade que eles usaram o percentual de os índices de 2014, porém teriam que usar de 2015. E até pedimos uma mensagem explicativa, né, aditiva aí, para estar mudando, para estar colocamos em audiência pública e também que temos que aprovar até o dia 30 de novembro, nós temos que votar e até o momento não veio. Não veio para cá e a gente fica surpreso com mudança, principalmente da Secretaria de Planejamento, que nós sabemos, foi matéria de jornais, em alguns jornais periódicos da região, que todo esse problema financeiro que hoje a municipalidade enfrenta, começou na Secretaria de Planejamento lá em 2010. Começou em 2010. Quando se planejou aquele 1 bilhão. Quando se planejou 1 bilhão, não me lembro, era uma secretária na época que fez esse planejamento. Então, planejou-se que teria 1 bilhão, gastaram 2. Então, hoje você muda uma secretária de planejamento que é tão importante como qualquer outra, pasta fim, fica aqui simplesmente a minha indignação, porque eu vejo simplesmente por uma troca anseio político, não técnica. Não estou duvidando da capacidade do secretário que lá está entrando, mas pela parte da administração eu vejo simplesmente como barganha política. Não querendo ser, eu costumo falar, não querendo ser o arauto do apocalipse. Não, mas é preocupante. Preocupante, não tem como. Em pouco mais, nós sabemos que o mês de dezembro é um mês atípico, que ele não tem lá a sua efetividade dos 30 dias, 31 dias de trabalho, que você tem muita festividade, é um ano praticamente que se trabalha aí, ou se tem atividade em suma, 15 dias, 10 dias. Essa é a realidade. Reduzidamente uma agenda curta, né? Muito curta. Eu vejo, não duvido da capacidade do secretário, não estou colocando isso o tamanho do problema, né? Mas a grandiosidade que é uma Secretaria de Planejamento, um município de tanta complexidade como Cubatão, em querer em um mês e 15 dias, ou até mesmo um mês, colocar alguma coisa, até mesmo ter entendimento da LDO que já foi produzida por outro secretário. Sim, até tomar conta do que se tem em cada gaveta, né? É difícil, conteúdo não dá tempo. Concorda, vereador Ivan? Não, eu concordo em gênero, número e grau. Essa chamada agora da Secretaria de Planejamento, primeiro que assim, se você está vivendo uma crise... Nada contra o secretário, sim contra a situação. Eu estou preocupado com a cidade, mas eu pouco estou me lixando para secretário. Porque assim, agora você está num momento de crise, né? Você está vendo que números não vão se fechar. Para mim, é mais um que vai depois, futuramente, ter os bens bloqueados por assinatura, que só vai entrar na pasta para assinar, né?
para assinar, porque... E o momento seria de você trazer alguém com experiência comprovada, não para aprender. Uma porque nunca foi secretário, mas de repente, não, tudo bem. O novo, quando você pega, que você começa a construir. Mas você já está pegando o bonde andando, filho. O que acontece agora? O secretário não vai ter, primeiro que não vai ter tempo hábil para modificar nada, para tentar estudar nada, para fazer nada. Na verdade, vai agora dar continuidade ao que já está feito. Se está errado, e a gente tem visto que está errado, muitas coisas erradas, vai ter que assumir esse erro, que a partir do momento que senta na cadeira e assina, tá pego, já é o responsável, né? Sei que não vai ter voz ativa para bater de frente, para dizer, olha, aqui tá errado, isso aqui não pode, ali não pode. Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu tô com. E eu tô falando, eu tô falando o que eu estou vendo, o que eu estou presenciando. Baseado em fatos. Né? Baseado em fatos. Eu não estou olhando para a administração passada, eu estou falando o que eu estou vivendo desde 2013 até a presente data. Ou seja, então isso é um jogo, na verdade, somente é uma manobra política, né? Uma manobra política. A gente sabe que vai se colocar até mais ou menos o pleito. E eu digo ainda que esses secretários, eles ficarão até se... Agora o prazo que aumentou, né, de 6 meses aí, com certeza depois vai haver troca, porque a maioria, alguns estão indo, mas depois na iminência de ser sacado de ser candidatos, né, a vereador aí, a gente sabe, isso aí é público e notório para alguns que estão hoje fazendo parte do atual governo, mas assim, eu acho que o momento, esse momento acho que precisava de alguém com experiência, para tentar segurar a situação também, né? Porque o planejamento é uma secretaria que é importante, né? O coração da administração. É o coração, aí é que está. Aí é que é o momento de você trazer pessoas que tenha já o pleno conhecimento do trabalho, da questão, né? De você ter o conhecimento. Agora você vai trazer uma pessoa que não tem preparação. Só para pedir amém, né? Não é só para, só mais nada mais do que isso. É para falar, olha, assina aí. Não, mas não, já está certo, fica aí, fica tranquilo. E é isso, entendeu? Eu não vejo, não vi com os bons olhos essa, principalmente por se tratar de uma secretaria de planejamento, né? Outras que a gente vê, segurança pública, hora você tira um da manutenção, quando da obra, quando você acerta uma casa, aí tira, já troca, faz, mas são secretarias, mais uma de planejamento. É uma coisa que acho que é tão importante, né, de fundamental importância para a cidade, e lamentavelmente é isso. Eu concordo que foi uma, vamos dizer assim, uma troca política do que técnica. Estamos chegando ao finalzinho do programa, agradecendo a participação dos vereadores. Gostaria das considerações dos nossos telespectadores. Vereador Rochinho. Eu ia deixar para o Ivan, mais velho. Bom, eu agradeço, porque ele se preocupa com a terceira idade, o idoso aqui. Eu só tenho que agradeço, Márcio, mais uma vez. Obrigado de coração à tua equipe técnica pela atenção. Agradeço também a todos que estão nos assistindo. Agradeço também meu companheiro de parlamento, vereador Rochinho. Só tenho mesmo que agradecer. A gente está disponível quando for necessário, que queira nos chamar para a gente discutir. Como disse, não somos os donos, eu não sou o dono da verdade. Tenho opiniões, divido no campo das ideias, não no pessoal, como muitos insistem em falar. Mas assim, só tenho que agradecer, principalmente a você, né, que garante a audiência da TV Câmara, você que é munícipe da cidade de Cubatão, outros também, porque assisti em outros, né, em outras cidades, em outras capitais aí, quem dera até países, né, através da rede mundial de computadores. Então eu só agradeço de coração, que Deus abençoe a todos. Vereador Rochinho. Agradecer, né, Márcio, mais uma vez o convite seu, do programa Ponto de Vista, e toda essa equipe técnica da TV Câmara aí, que sempre nos bastidores aqui é muito importante, e é um prazer estar participando desse programa junto com esse grande companheiro aqui de Legislativo, Ivan Hildebrand. Um abraço para todos e deixando sempre bem claro que estamos à disposição, seja aqui na Câmara, no Gabinete 13, ou no nosso escritório político no Jardim Nova República, na Rua 4, número 183, de segunda a sexta-feira, onde toda quinta-feira eu estou lá presente. Agradecendo sempre a sua audiência, lembrando que você acompanha pela TV Câmara, mas também tem a disponibilidade do conteúdo no YouTube e também no Facebook. Agradecendo a toda a equipe técnica da TV. Lembrando também, agradecendo aos vereadores a seriedade e a descontração com que eles participam deste programa, sempre disponíveis a estar aqui neste seu veículo de comunicação. Até o próximo Ponto de Vista.